Olá, amigos do Curso Fórum, bem-vindo a mais um Descomplicando a CLT, esse programa que tem o objetivo de tirar as suas dúvidas, de debatermos um pouco essa importante norma que nós temos na legislação trabalhista. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o tema intervalos das jornadas, como a gente falou no finalzinho do nosso programa lá sobre 13º salário. Intervalos que acontecem dentro da jornada e entre a jornada são direitos essenciais de todos os trabalhadores. Isso está previsto na Constituição, está previsto na CLT, e o empregador ele tem a obrigação de conceder esses intervalos. Mas isso varia um pouco de acordo com cada tipo de jornada. Nós recebemos uma dúvida, o José Antônio, lá de Catanduva, interior de São Paulo, pergunta: eu tenho 20 empregados na minha empresa e eu precisaria diminuir o intervalo de todos eles de 1 hora para 30 minutos. É possível fazer isso? Veja só, quando nós falamos de intervalo, nós precisamos entender os intervalos existentes de acordo com a lei. A CLT, ela prevê no artigo 71 uma divisão de intervalos de acordo com a jornada de trabalho. Então, olha só, para os empregados que têm jornada de até 4 horas, ele não tem intervalo. Então, ele trabalha direto. 4 horas no dia, trabalha direto. Se essa jornada exceder 4 horas e for até 6 horas, o intervalo vai ser de 15 minutos. Um exemplo clássico que a gente tem é o intervalo do bancário. Então, o bancário trabalha lá 6 horas por dia, com exceção do gerente, né? O gerente pode trabalhar mais de 6 horas, o gerente do banco, até 8 horas. Ele não vai ter 15 minutos de intervalo, mas o caixa do banco tem 15 minutos de intervalo. Os demais, quando a gente tem uma jornada que excede 6 horas, aí o intervalo vai ser de 1 até 2 horas. Esse intervalo é o conhecido intervalo para repouso e alimentação, previsto no artigo 71 da CLT. E lá está escrito que o empregado vai ter que conceder esse intervalo, mas o empregado não recebe por esse intervalo. Por exemplo, o empregado trabalha 8 horas por dia, tem obrigatoriamente 1 hora mínima de intervalo. Como é que fica a jornada dele? Ele trabalha das 8 da manhã ao meio-dia. Isso é um exemplo. Trabalhou 4 horas de manhã. Aí do meio-dia a 1, ele para e durante 1 hora ele descansa. Depois ele volta 1 hora e fica até às 5 da tarde. Trabalhou mais 4 horas. Naquele dia, ele trabalhou 8 horas e teve 1 hora de intervalo. Esse intervalo é obrigatório, mas ele não é remunerado. O empregador não paga nada por isso. Agora, o artigo 71, parágrafo 3º, nos diz, se o empregador não, parágrafo 4º, perdão, nos diz, se o empregador não conceder o intervalo, ele vai sofrer uma punição. A punição é pagar a hora de trabalho não concedida mais 50% do valor da hora. Então, olha que situação delicada para o empregador. O empregador não tem que pagar esse intervalo e tem que conceder esse intervalo. Se ele não conceder, ele vai ter que pagar essa hora mais 50% do valor da hora. Cuidado para não achar, empregador, que isso é uma prática que você pode fazer. Por que eu faço essa advertência? Porque o legislador ele resolveu colocar essa circunstância como uma situação de punição. O empregador ele tem que conceder. É uma situação de medicina, segurança, higiene e saúde do trabalhador, de acordo com o que diz a CLT. Se o empregado não tiver esse horário de intervalo, isso vai prejudicar a sua saúde. Consequentemente, o empregador vai ser punido em pagar essa hora mais 50%. Não é que o empregador diz, eu não concedo mais, eu pago. Não. Se isso acontecer e aparecer lá na sua empresa uma fiscalização do Ministério do Trabalho, você pode sofrer uma punição séria por isso. Agora, o José Antônio perguntou, eu posso reduzir esse intervalo? Resposta, pode, é possível reduzir o intervalo. Está também no artigo 71 da CLT, agora no parágrafo 3º. Lá está escrito, caso o empregador queira reduzir esse intervalo, ele tem que pedir autorização ao Ministério do Trabalho. No local de trabalho precisa ter refeitório e o empregado não pode realizar atividade extraordinária, trabalhar em hora extra. Então, o João Antônio perguntou, eu posso reduzir o intervalo de 20 empregados? Resposta, pode. Mas essa redução, primeira coisa que o empregador tem que fazer, entrar em contato
com o Ministério do Trabalho na unidade da cidade, que a gente chama de Superintendência Regional do Trabalho. No passado, chamavam de Delegacia Regional do Trabalho. É a mesma coisa. Onde ficam os fiscais do trabalho. É a unidade regional do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho ele vai até o local de trabalho e vai verificar se é possível reduzir. Se ele entender que é possível, ele vai dar a autorização. Mas uma das condições que ele vai verificar fisicamente na empresa é o espaço. Tem um lugar para esses empregados se alimentarem? Porque pensa, esse horário de 1 hora é para ele parar as suas atividades e se alimentar e descansar. Ele não recebe nada por isso. Mas se não houver a concessão desse intervalo, a consequência vai ser o pagamento da hora mais 50%. O empregador que tem autorização do Ministério do Trabalho e tem um refeitório, jamais pode exigir dos seus empregados um horário extraordinário. O que acontece se o empregador não conceder o intervalo ou desrespeitar um desses requisitos? A consequência vai ser a mesma que a gente teve em relação a não ter a concessão do intervalo. E observação, olha só, a pergunta não dizia reduzir de 1 hora para 30 minutos? Se o empregador não conceder parte desse intervalo, o Tribunal Superior do Trabalho já entende de forma pacífica, por meio de uma súmula, que são esses entendimentos já pacíficos, reiterados do tribunal. A súmula 437 diz: a não concessão parcial ou total do intervalo acarreta o pagamento da hora integral. Então, se o empregador não conceder essa hora, ele vai ter que pagar a hora inteira mais 50%. É meio que um aviso para o empregador feito pelo tribunal. O tribunal fala: empregador, isso é uma medida mínima que tem que ser feita para o empregado. Não conceder 5 minutos ou não conceder 55 minutos, o efeito vai ser o mesmo. Vai ser pagar a hora inteira mais 50%. Então, se o empregador desrespeita essa forma de redução ou reduz parcialmente, não importa, ele paga a hora inteira mais 50%. A conclusão que a gente toma é: o empregador ele pode, então, trabalhar com os intervalos do empregado, mas qualquer redução em relação a esse intervalo vai gerar o pagamento mais 50%. Esse do intervalo que acontece dentro da jornada e o intervalo que acontece entre as jornadas. A gente esquece, mas o empregado também tem direito. Terminou uma jornada e vai começar uma jornada seguinte. A CLT, no artigo 66, fala que o empregado tem direito a 11 horas de intervalo. No mínimo, 11 horas. Tudo bem, numa jornada que termina às 5, 6 da tarde, recomeça no outro dia às 8 ou 9 da manhã, certamente ele teve no mínimo 11 horas. Mas supondo que naquele dia ele terminou a jornada mais tarde, no outro dia tem que contar 11 horas no mínimo. Se a empresa tiver turnos ininterruptos, se for uma faculdade, uma escola onde tem aula à noite e de manhã, o professor terminou a sua jornada à noite, no outro dia de manhã ele recomeça e não teve esse intervalo mínimo de 11 horas, o Tribunal Superior do Trabalho entende. Da mesma forma, tem que pagar a hora não concedida mais 50%. Veja que para esse caso há uma aplicação analógica. Não está na CLT, não está na lei, mas é uma orientação do tribunal. Então, por que a gente orienta o empregador a também conceder isso e, eventualmente, não conceder, indicar que ele vai ter que pagar essa punição? Porque se houver uma ação na justiça, a condenação provavelmente vai acontecer. Então, não conceder o intervalo mínimo de 11 horas entre as jornadas, a consequência vai ser o pagamento dessa hora. Agora, empregado que tem mais de uma jornada, mais de um emprego, não precisa se preocupar com esse intervalo. Esse intervalo de 11 horas é para o mesmo empregador. Então, se você, empregado, sai de uma empresa e imediatamente após já assumir uma nova jornada em outra empresa, você tem mais de um vínculo de emprego. Não há problema nenhum. Você pode fazer esses diferentes vínculos, essas diferentes jornadas, porque não há impeditivo pela lei. Você pode ter tantos vínculos quantos você conseguir no seu horário. O que não pode é o seu empregador não dar esse mínimo de 11 horas. Em relação a esse ponto, eu acho que são essas as circunstâncias mais conhecidas ou mais discutidas. Caso tenha alguma outra dúvida, estou à disposição.
O próximo tema, pensei numa correlação, como nós falamos agora recentemente de jornada e de intervalos, como é que fica a situação da jornada e do intervalo daquele que tem cargo de confiança? Ele tem jornada de trabalho, ele tem direito a esses intervalos? Como funciona esse tipo muito específico, muito especial de trabalhador, que é o exercente de cargo de confiança, é o gerente, o supervisor, enfim, aquele que é representante do empregador. Então mande a sua dúvida, a sua pergunta sobre esse assunto que nós vamos no próximo programa falar sobre ele. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e nos vemos no nosso próximo Descomplicando a CLT.